Olá, meus amigos, vamos resolver mais questões sobre licitação, que é um assunto muito complexo, muito chato de se estudar. Então vamos lá dar início a mais uma aula de resolução de questões de licitação. Vamos resolver muitas questões aqui no nosso curso, então abre na tela para a nossa primeira questão desta nossa aula. Vejam aí na tela de vocês, é o seguinte, ó. Considere 1. Produzidos no país. 2. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento e reserva de vagas de cargos previsto em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitar da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. E 3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. E 4. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia aqui no país. Qual é a sequência correta? É o seguinte, sobre a questão, estamos tratando aí, a questão está tratando aí sobre os critérios de desempate. E sobre os critérios de desempate, a gente vai lá para a lei 8666, vamos logo para o artigo que trata dos critérios de desempate previstos na lei. Quais são os critérios de desempate? Aí está aí na tela com vocês. Quais são os critérios de desempate num procedimento licitatório? Critério de desempate se houver empate, quem é que vai vai ser considerado vencedor do certame? Primeiro, aqueles produzidos aqui no Brasil, é o primeiro critério de desempate. Segundo critério, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Terceiro, produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoa com deficiência, é o terceiro. E o quarto, aquelas empresas que compram, não, tá errada a sequência aqui. A terceira, a quarta, cadê a sequência? Tá aqui a sequência. Primeiro, produzidos no país. Segundo, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Terceiro, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e também no desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. E o último, quarto, empresas que comprovem o cumprimento e reserva de vagas para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social. É a sequência correta aqui. Se for mantido o empate, ainda vai para o sorteio. Então, se for mantido o empate, vai ter sorteio. Então, primeiro critério, produzido no Brasil. Segundo critério, produzido por empresa brasileira. Terceiro, produzido por empresa que investe em desenvolvimento tecnológico. Quarto, por empresas que comprovem a contratação de deficientes e reabilitados da Previdência Social. Só por último, é o sorteio. Então, vamos à sequência pela questão. E a sequência vai ser, primeiro, produzidos no país é um. Já pode ter que ser letra A, né? Depois, o 3, produzidos ou prestados por empresa brasileira, é o terceiro. Depois, o produzidos ou empresa que invista em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, é o 4. E o 2 é o último, produzido por empresa que comprove o cumprimento e reserva para deficiente. E, por fim, aqui ainda tem o sorteio. Portanto, gabarito dessa primeira questão, letra A. Vamos à próxima questão. Diz aí, a Lei 8666 estabelece que empreitada integral e tarefa são o quê? Letra A, são tipos de licitação? Não. Os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. E não é tipo de licitação empreitada. Letra B, são formas de execução de obras e serviços? Com certeza. Execução indireta, empreitada integral, que acontece quando a administração pública contrata todo o serviço e a obra, um empreendimento completo para a administração pública. E a tarefa, quando a administração contrata para a prestação de pequenos serviços, com ou sem fornecimento de material, é considerado uma tarefa. Quando, por exemplo, a administração diz, eu vou pagar por veículo consertado, eu vou pagar por condicionador de ar consertado. Então, isso aí se enquadra como tarefa. Gabarito da questão, letra B, modalidades, formas de execução de obras e serviços. Cuidado, compras não, hein? Obras e serviços. Próxima questão. Assinale a opção correta a respeito dos elementos técnicos do edital de licitação, à luz do que prevê a Lei
8666 de 93. Letra A. O orçamento detalhado, o custo global da obra, é um elemento obrigatório do projeto básico? É ou não é? Com certeza é. Letra B. O projeto executivo representa um conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequada, de modo a caracterizar a obra ou serviço e que possibilita a avaliação do custo e do prazo de execução do objeto a ser contratado. Aqui a banca foi bem perspicaz, porque ela trocou o conceito de projeto básico pelo projeto executivo. Aí é o conceito de projeto básico previsto na Lei 8666. A gente pode ver isso, tirar a prova disso lá na própria lei. Abra aí na lei. Vejam nos conceitos da própria lei, depois do critério de desempate. Os conceitos estão aí nos conceitos. Cadê? Definições. Obra, serviço, cadê? Projeto, execução direta, execução indireta, empreitada integral, projeto básico. Inciso 9, ó. Projeto básico. É o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: o desenvolvimento, a solução das técnicas, a identificação dos tipos de serviço, as informações e tal. Aí o projeto executivo está aqui, ó, no inciso 10, que diz: é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Portanto, na questão, a banca trocou uma questão, o conceito de projeto básico por projeto executivo. Letra bem correta. Letra C. A lei em apreço permite a contratação de obras e serviços de engenharia sem a existência de projeto básico de forma nenhuma. Toda contratação de serviços e obras obrigatoriamente deve ter projeto básico. Sem projeto básico, não há licitação. Letra D. O projeto executivo não pode ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e dos serviços, porque a sequência, pessoal, vocês podem me trazer aqui para a lousa, tragam aqui para a lousa, traz aqui para a lousa. A sequência é o seguinte: primeiro, a administração pública deve ter um projeto básico. Sem esse projeto básico, pessoal, inclusive, não há licitação. A licitação só pode acontecer quando tiver esse projeto básico pronto. E o conceito desse projeto básico foi o que nós vimos agora há pouco nas definições da Lei 8666. É como se dissesse o seguinte: olha, vamos fazer um projeto de um parque, vamos fazer um parque. Então, como vai ser o projeto desse parque? O que é que deve ter esse parque? Quanto é que nós vamos gastar nesse parque? Então, esse é o projeto básico que deve estar presente, formalizado, para que a administração dê o pontapé inicial ao procedimento licitatório. Depois desse projeto básico, aí tem o projeto executivo. Esse projeto executivo, ele vai explicar, ele vai delinear, estabelecer as regras de execução da obra, para que a administração não comece uma coisa quando deveria começar outra. Então, para que haja uma organização, um planejamento na execução da obra. E depois, nós temos a própria execução. Então, a lei diz o seguinte: olha, só pode começar uma coisa quando terminar a outra. Só pode começar o projeto executivo depois do projeto básico. Isso é óbvio, porque o projeto executivo só vai se iniciar após o processo licitatório. E a execução, obviamente, só vai se iniciar após a licitação ter concluída. Então, só pode começar uma quando tiver terminada a outra, só que tem uma exceção. A exceção é justamente no projeto executivo. Porque, às vezes, o projeto executivo, em razão do próprio planejamento estrutural ou da prestação de serviço, faz com que ele seja alterado de acordo com a própria execução da obra.
E isso tem previsão na própria lei. A Lei 8666 autoriza que o projeto executivo ele ande de forma concomitante com a execução da obra em determinadas situações. Então, a regra é que só que comece um quando termine o outro, mas é possível que um caminhe de acordo com o outro, no caso, o projeto executivo de acordo com a execução, e é justamente por isso que o elaborador da questão vem e coloca essa pegadinha aí para vocês, onde diz o seguinte, ó, o projeto, na letra D, o projeto executivo não pode ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços. É possível. Letra D, errado. E letra E, é permitida a adoção de orçamentos sintéticos para a licitação de obras e serviços de engenharia, mas de forma nenhuma. O orçamento tem que ser obrigatoriamente detalhado. A gente pode dar uma olhadinha lá na lei, direitinho, sobre essa questão de orçamento. Vejam o que tem dizendo aí no artigo 7º da lei. Diz: as licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão o disposto nesse artigo, em particular a seguinte sequência: o projeto básico, como eu falei, o projeto executivo e também a execução das obras e serviços. Parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, no qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração pública. Aí, parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando? Questão importantíssima na prova de vocês. 1. Quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente, disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório, então tem que ter o projeto básico, obrigatoriamente. 2, existir um orçamento detalhado em planilhas, então o orçamento tem que ser detalhado e não sintético, como fala a questão, que expresse a composição de todos os seus custos unitários. E 3, a previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das obras e serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. E 4, o produto dela esperado tiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, que é uma lei que estabelece as diretrizes, as metas estabelecidas pelo governo com relação aos próximos 4 anos. Portanto, para que haja uma licitação, tem que ter tudo isso aí. Voltemos, então, à questão da prova. E a questão diz o seguinte, ó, letra E, como diz aí, é permitida a adoção de orçamentos sintéticos para a licitação de obras? Não. O orçamento obrigatoriamente deverá ser detalhado. O gabarito da questão foi já no começo, letra A, o orçamento detalhado do custo global da obra é um elemento obrigatório do projeto básico, com certeza. Próxima questão. Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação, da execução da obra ou do serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. 1. O autor do projeto básico executivo, pessoa física ou jurídica. 1. Não pode participar, realmente. 2, eu vou explicar isso já. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou executivo ou da qual a empresa, o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. E 3, servidor ou dirigente do órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação. São justamente as 3 situações, pessoal, previstas em lei que proíbem a participação na licitação. Não pode ser licitante quem participou do projeto básico. O gabarito aqui foi letra A, para deixar já marcado, mas como é que funciona isso? É o seguinte, para evitar conflito de interesses na própria administração, a Lei 8666 diz o seguinte: não vai poder participar
de licitação aquela pessoa que tiver elaborado o projeto básico. Pô, se elaborou o projeto básico, não vai poder participar do processo licitatório, porque senão ele prepara o projeto básico justamente com certas peculiaridades para que ele mesmo pudesse participar da licitação e ser considerado vencedor. Então, para que isso não aconteça, a lei proíbe a participação de autores de projeto básico do próprio procedimento licitatório básico executivo. Vejam aí na lei o que é que diz na lei sobre isso. Abra aí na tela. Vejam o que é que diz a lei. A lei diz o seguinte, ó. Cadê? É vedada a participação. Parágrafo 5º. Diz o seguinte, ó. Não é esse. Nulidade, qualquer cidadão. Artigo 9º. Veja o que diz o artigo 9º. Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra ou do serviço, fornecimento de bem necessário, quem? O autor do projeto, seja básico, executivo, pessoa física ou jurídica. 2. Empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista, detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. E 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. São justamente os três itens da questão que resolvemos agora há pouco. Só que tem uma exceção, e a exceção está prevista aqui no parágrafo 1º, que é constantemente cobrada em prova de concurso público. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a quem se refere o inciso 2 deste artigo, na licitação de obra ou serviço ou na execução como consultor técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada. Então, o que acontece nessa situação? A administração pública, a lei no caso, ela proíbe que o autor do projeto, ou empresa que tenha elaborado o projeto, ou empresa onde o autor do projeto seja dono com mais de 5% do capital com direito a voto naquela empresa, ou servidor ou dirigente do órgão licitante, ou que vai contratar, participe do processo licitatório, para evitar o conflito de interesse, para garantir o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, da própria moralidade administrativa. Mas isso não impede que a administração contrate o próprio autor do projeto básico, por exemplo, para que ele trabalhe como consultor, na verificação do cumprimento do próprio projeto básico que ele mesmo elaborou. Então, nada melhor do que o próprio autor do projeto para afirmar categoricamente se a execução está de acordo com o seu próprio projeto básico, como acontece com muitas empresas, arquitetos aqui do país que são contratados para verificar se a execução da obra está condizente com o seu próprio projeto. Mas, via de regra, como garantia da isonomia e da moralidade administrativa, eles não podem participar do processo licitatório. Então, vamos à próxima questão sobre licitação. Abre aí na tela a próxima questão. Diz o seguinte, ó. São considerados serviços técnicos profissionais especializados pela Lei 8.666, exceto não é considerado um serviço técnico profissional especializado. Letra A. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos são sim. Letra B. Pareceres, perícias e avaliações em geral são também. Letra C. Assessorias ou consultorias técnicas em gestão de recrutamento e seleção. Não tem isso lá. Decoreba pura. Letra D. Fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras e serviços. Tem. Letra E. Restauração de obras de artes e bens de valor histórico. Tem também. E como é que você sabe que tem? Poxa, vamos lá para o artigo 13. O artigo 13 da Lei 8.666 trata justamente dos casos de serviços técnicos profissionais especializados. Estão todos aí no artigo 13. É o seguinte, observem aí comigo quais são os casos de serviços técnicos profissionais especializados. Estudos, serviços, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Vejam que os projetos básicos ou executivos entram nos serviços técnicos profissionais especializados. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Fiscalização e supervisão e gerenciamento de obras ou serviços. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
São esses os 7 casos. Muita gente pensa que basta ser um serviço técnico, profissional especializado, pessoal, que já entra na categoria de licitação inexigível. Só que não funciona assim. E isso você pode observar já no parágrafo 1º, onde diz que, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, ou seja, tirando os casos de inexigibilidade, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso. Quando eu digo concurso, não é concurso público aqui não, é concurso licitação, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Então, como é que funciona isso? Jamais eu ouvi falar que a contratação de perícias, pareceres, projetos básicos executivos, não é preciso de licitação, pois se trata de questão de licitação inexigível pela inviabilidade de competição. Bem, de fato será inviável a competição, se enquadrará em licitação inexigível quando essas empresas apresentarem notória especialidade. São serviços técnicos profissionais especializados? São de notória especialidade, ou seja, aquela empresa ela possui um know-how de reconhecimento naquela região como singular naquela prestação daquele serviço? Bem, se tiver, beleza. Então, nesse caso, a administração pública pode contratar sem licitação. Caso contrário, a administração deve fazer licitação. Não é o simples fato de uma empresa prestar um desses serviços relacionados no artigo 13 que ela poderá ser contratada diretamente pela administração sem licitação. É preciso que a administração justifique, comprove que, de fato, há inexigibilidade, há inviabilidade de competição para que a administração possa inexigir a licitação e contratar diretamente com aquela empresa, mesmo que ela se encontre na prestação do serviço, mesmo cujo objeto se encontre no artigo 13 da Lei 8.666, que senão ela vai ter que fazer licitação, e segundo a Lei 8.666, preferencialmente na modalidade o quê? Concurso. Então, o projeto básico, o projeto executivo, se quer contratar uma empresa, Oscar Niemeyer, para fazer, por exemplo, um projeto básico, um projeto executivo, de fato, é inexigível a licitação por conta do know-how que a empresa tem, do nome Oscar Niemeyer que a empresa tem, ou, por exemplo, de um grande advogado tributarista, um advogado criminalista. Neste caso, a administração pode contratar sem licitação porque é um serviço técnico profissional especializado e, no caso, que tem notória especialidade. Tem notória especialidade, a administração pode contratar sem licitação. Caso contrário, como eu falei, licitação na modalidade concurso preferencialmente. Portanto, voltando aqui no gabarito da questão, o gabarito da questão foi letra C, que não tem nada a ver com a situação. Aí, assessorias ou consultorias técnicas em gestão de recrutamento e seleção não está lá no artigo 13 da Lei 8.666. Vamos a mais uma questão de procedimento licitatório. Fala quando o prazo mínimo para a realização de uma licitação na modalidade concorrência. Quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for melhor técnica ou técnica e preço, aí vão ser quantos dias? Gabarito, letra A, 45 dias. Cuidado quanto a esses prazos de antecedência, pessoal. Prazo de antecedência sobre procedimento licitatório e das modalidades de licitação. Cada modalidade de licitação tem um prazo de antecedência entre a data da publicação do edital e a apresentação dos envelopes das propostas pelas empresas licitantes. E esse prazo está na apostila de vocês. Vão lá na apostila, abra aí na tela, para a gente ver, para eu mostrar para vocês onde é que está isso na apostila de vocês, quanto ao prazo de antecedência do edital da licitação. Está tudo esquematizado, está aqui na tela com vocês. Vejam aí na tela, são 45 dias para a modalidade de concurso, concorrência ou empreitada integral. No caso, a licitação por empreitada integral, concorrência do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Nessas 3 situações aqui, o prazo são 45 dias de antecedência. Vão ser 30 dias se for concorrência que não se enquadre na melhor técnica ou técnica e preço, ou seja, nos demais casos. E também 30 dias tomada de preço por melhor técnica e preço. 15 dias para a modalidade tomada de preço e modalidade leilão. Tomada de preço que não seja técnica ou técnica e preço. E 5 dias úteis para a modalidade convite. Não tem pregão, porque se tiver pregão, o prazo já serão de 8 dias, o prazo de antecedência para a modalidade
pregão. Então, volta para a questão. Volta para a questão. Muito simples aí, o gabarito da questão. Gabarito letra A, 45 dias. Ok, pessoal? Então, no caso, por hoje é só. Até a próxima aula sobre licitação. Teremos mais aulas ainda, pessoal, sobre procedimento licitatório. Resolvam muitas questões de licitação, porque em questão de prova de concurso, licitação é essencial. Muita gente erra e quando a pessoa erra, a diferença é grande com relação aos demais candidatos. Portanto, não vacilem, estudem bastante essa lei 8666. Por isso que eu procuro esquematizá-la para tornar o estudo até mais fácil, mais agradável. Procuro fazer esquemas, como tem na apostila de vocês, para a coisa ficar mais simples e melhor de ser estudada. Então, um abração a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.